só para deixar bem claro aí para o pessoal, tem como colocar a notícia de novo, que eu queria mostrar como cada ministro votou, para as pessoas Tem, terem espera um uma noção. pouquinho. Tem até uma Deixa eu. surpresa aí nessa votação, né? Para mim não é Eu, surpresa, eu mas para tirei um alguns é. pouco porque Não, pros tranquilo, para seguidores ela, verem, né? né, É. nossos rostos, né, para Quer eles que eu te verem, mande porque é de muita novo aí ou tu beleza. ainda tem? É muita beleza, né, Vitor? Então o pessoal Sim, tem que três ver. barbudos, né? Meu O, Deus do céu. Pô. Vão derrubar o vídeo no YouTube, para mandar prender a gente. Ó, Bota lá se você for embaixo. ver, ó, então vamos lá, Gilmar Mendes. Ah, Não, aqui não, não, não. tem. Sobe aqui, aqui, ó. 8 É, ministros se manifestaram pela discriminação de usuários. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Quem votou contra a descriminalização de usuários? Cristiano Zanin, indicado, né, recentemente pelo presidente Lula, André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. E interessante aqui, eu não sei se a maioria das pessoas sabem disso, que o Cristiano Zanin ele é evangélico, né? Acho que ele é protestante, salvo engano, igual o André Mendonça e o Nunes Marques. Então eu creio que as ideias, né, as subjetividades que norteiam a mente desses senhores, desses ministros, tenha influenciado na questão do voto. Talvez tenha uma pressão do povo evangélico, da bancada evangélica, né? Do pessoal católico. Teve um bispo que ligou para um ministro do STF, para o Barroso, perguntando se ele estava liberando a droga no Brasil. Então existe essa pressão muito grande. E é o que eu falei para vocês lá no início. Se você tenta governar uma sociedade de maneira racional, ignorando as subjetividades da sociedade, por mais que essas subjetividades mostrem-se irracionais ante os fatos, você está sujeito a falhar. E aí eu dou um exemplo. Como é que é o nome daquele país na África? Malawi? Já ouviram falar? Um país do não. continente africano. O pessoal lá, por favor, pesquisem isso, quem estiver assistindo. O pessoal lá acredita em bruxa desde sempre. É uma crença deles de que bruxa existe. Eles tiveram colonização, foram colonizados lá, né, invadidos lá pelos ingleses, e os ingleses tentaram acabar com isso e não conseguiram. Hoje em dia eles são, teoricamente, um país livre, já tentaram acabar com essa história de bruxa e ninguém consegue. Por quê? O povo acredita. É uma coisa, segundo o conceito do Nelson Goodman, Fato, Ficção e Previsão, o nome do livro, que está entrincheirada na mente do pessoal. Então eles acreditam em bruxa e ninguém tira isso da cabeça deles. Só que o que acontece? Como todo mundo acredita em bruxa, alguém fala que ciclano, fulano ou beltrano é bruxo, o pessoal vai lá, se junta, senta o cacete na pessoa, às vezes bate até matar. Porque bruxa tem que ser, ou bruxo tem que ser executado. Olha o quanto que uma ideia entrincheirada na mente, né, pode ser perigosa. E aí o ministro lá da Suprema Corte dele chegou à seguinte conclusão: vamos colocar bruxaria na Constituição. A partir de hoje, bruxaria é crime. Aí todo mundo, porra, que isso? Sim, bruxaria é crime. Porque que tudo que foge à lei resta a barbárie. É mais fácil o cara pegar um indivíduo que ele acha que é bruxo e trazer para a justiça e a gente julgar do que deixar na mão da população e eles sentarem o sarrafo na pessoa até matar, que acontece muito. E isso atrapalha a economia do país, atrapalha um monte de coisas, né? Porque, porra, como é que tu vai abrir uma empresa num país que acha que o povo pode de um momento para o outro achar que você é um bruxo e te sentar o cacete até te matar? Você não vai fazer uma loucura dessa. Então, uma ideia, quando está entrincheirada na cabeça das pessoas, é onde eu falei para vocês: o axiológico ele tem alta generalidade. As leis têm baixa generalidade. Né? E dependendo da lei, se você for para a questão tributária, você pega o conceito do Ives Gandra, no livro A Teoria do Tributo, é uma teoria de rejeição social, que se não tiver alguém obrigando a ser cumprida, não vai ser cumprida, porque a maioria da sociedade não acha de bom tom pagar imposto. Se puder sonegar, vai sonegar. Aí é um outro debate, é uma outra questão. Então eu falo para vocês, me preocupa muito quando eu vejo o STF agindo em questões que, em teoria, ele pode até estar agindo de forma legítima, mas ignorando a subjetividade da maioria da população. Isso me preocupa muito, porque você está criando um deôntico, dever, permissão e proibição, e ignorando o axiológico. E aí você
a coisa não vai funcionar. Da mesma maneira que a proibição de drogas, que é o deôntico, dever, permissão, proibição, ela ignora o fato de que uma parcela significativa da população brasileira demanda drogas. E eu não estou dizendo se eles estão certos ou errados. Eu estou apenas fazendo uma análise praxeológica do fato. A população, boa parte da população brasileira usa droga pra cacete, como eu falei. E você cria uma proibição e não adianta nada. Aí eu volto a dizer para vocês, emenda 18 lá dos Estados Unidos, lei seca, de 1919, acho que 1933, se eu não me engano. 19 ela foi aprovada, em 1920 entra em vigência, termina em 1933. Foi norteada por conservadores, né? Pessoal mais religioso nos Estados Unidos, porque achavam que a bebida alcoólica causava degeneração e coisas ruins na sociedade. O que aconteceu? O povo continuou enchendo a cara e criou-se uma classe de criminosos que agiam nas sombras, com um poderio financeiro, bélico, absurdo, e aquilo criou uma criminalidade ímpar nos Estados Unidos. Tanto que, quando acaba a lei seca, o pessoal que vivia exclusivamente daquilo caiu. Porém, naquele momento, muitas fortunas que estão aí até hoje, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser processado, foram formadas com base numa atividade que naquele momento era criminosa. Então, essa dualidade, esses dois lados da questão relacionada às drogas no Brasil me preocupa muito. Porque só o que eu vejo é policial morrendo, é preto e pobre morrendo, é político fazendo uso em campanha de discurso de guerra às drogas, e resultado que é bom, uma fortuna que se gasta com segurança pública, a vagabundagem cada vez mais bem armada, cada vez mais endinheirada, né? A vagabundagem do alto, porque os de baixo, quem aparece não é quem manda. Quem manda realmente a gente não conhece, quem está ganhando realmente dinheiro com isso. Uma corrupção generalizada nas forças de segurança pública e em outros órgãos do Estado. Essa semana retrasada pegaram um desembargador aí que, em teoria, estava vendendo sentença para gente envolvida com questões de tráfico de drogas. O PCC de São Paulo, acho que ninguém é inocente de não ter percebido que eles estão na política. Né? Sim, Já e viraram... também você não pode negar um assunto que a gente nem tocou, mas vai tentar você vender droga para você ver o que acontece. Pelo menos em São Lógico, Paulo seu rival você vai não vai aparecer, conseguir. né? Seu rival vai aparecer. Então, cara, é muita coisa. Quando você cria uma proibição, é muita coisa que vai se desenvolver nas margens dessa proibição se houver uma demanda real por aquele produto. Olha, por exemplo, a questão do cigarro. Olha a questão do cigarro. E essa semana a gente teve uma coisa interessante. Eu lembro lá atrás, quando Paulo Guedes tentou criar o imposto do pecado. Não sei se vocês lembram disso. Que era um imposto sobre produtos que, em teoria, fariam mal à saúde dos indivíduos. E aí todo mundo criticou. E eu fui um dos que criticou. Pois bem, para minha surpresa, o presidente Lula agora, o governo do presidente Lula, está tentando recriar o imposto do pecado, taxando em 250% ou 260%, vocês podem pesquisar, alguns produtos. Alguns produtos, como refrigerante, pereré, 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 cigarro. O que vai acontecer? O povo vai continuar demandando cigarro, vai continuar demandando birita e vai haver um aumento do comércio desses alimentos no mercado ilegal, porque o povo não vai ter dinheiro para pagar no mercado legal. Vocês estão entendendo? A demanda não vai estar encerrada. E aí você acaba fomentando a criminalidade. Essa semana, não sei se vocês viram isso, estava passando ontem na TV e nas mídias, né, de esquerda, direita e centro. O governo do presidente Lula decidiu que vai ver a possibilidade de taxar carnes nobres. Não sei se vocês viram isso. Por favor, Natan, joga aí, que eu sei que você tem uma internet boa. Joga aí. Governo Lula. Se o Guilherme pudesse botar aí na tela para a gente, eu sei que é trabalhoso enquanto eu falo, eu agradeceria. A chamada é a seguinte: governo Lula estuda taxar carnes nobres. Vocês vão encontrar isso tanto nos sites de esquerda, de direita, quanto os ditos de centro. Então, o governo do presidente Lula decidiu que carnes nobres, tipo a tão falada picanha, devem ser taxadas. Porque o pobre come frango, pé de frango e pescoço. Isso foi dito durante a entrevista do presidente Lula na UOL, onde ele até se xingou depois os jornalistas cretinos. Foi muito engraçado. E
Aí o que acontece? Será que todo pobre come realmente pescoço e pé de frango? A picanha não ia ser para todo mundo? E quando você começa com essa. Tá, Guilherme, depois você vê um site aí, o Nathan, de esquerda, que tem essa notícia, para a gente botar Uhum. também, para não ficar só no viés mais Tá, da direita. deixa eu ver se eu acho. É. E aí, cara, o que acontece? Você vai taxar a carne vai ficar mais cara, vai todo mundo migrar, segundo as palavras do presidente Lula, para o pescoço, pé e pé de frango, e automaticamente pescoço e pé de frango vão ficar escassos, vão ficar mais caros também. Moral da história, ninguém vai comer porra nenhuma. Enquanto isso, nossos deputados de esquerda, direita e centro, nossos ministros do STF, nosso presidente da República, nossos governadores, lembrem do Flávio Dino durante a pandemia, lembra aqui do Cláudio Castro durante a pandemia, se tem um de esquerda e outro de direita, governadores à época. Durante a pandemia, todos estavam comendo muito bem e comem muito bem. Olha as licitações que esses indivíduos fazem para comprar alimentos para os seus palácios. O STF, há um tempo atrás, foi criticado por comprar lagostas, vinhos finos e carnes que custavam lá não sei quantos reais o quilo. E ele disse o seguinte: nós precisamos de uma alimentação mais nobre aqui, porque a gente recebe autoridades e tudo mais, então não podemos dar qualquer coisa para essas pessoas comerem. Porra, deve receber autoridade todo dia, cara. E você paga isso com teus impostos. Enquanto você e tua família estão aí comendo o pescoço de frango e o pé de frango, o governo, os mandatários, seja de esquerda, direita ou centro, estão enchendo o burro de dinheiro, de carnes nobres, de coisas nobres. E o povo acha normal isso. Eu, sinceramente, não tenho mais o que falar. Encerro minha participação por aqui. Vou ficar só observando vocês comentarem essa notícia aí. Para mim, quanto mais taxação, pior. Seja lá carne nobre, não nobre, não tem que ter taxação, né? Então, também não tem muito o que falar sobre isso. É uma pena, né? Porque não foi a promessa que o governo Lula fez, né? Ia ter picanha, não ia? Só que agora vai taxar a picanha. Então, mesmo que fosse verdade que tivesse a picanha, agora ela está sendo taxada. Ou estudo, pelo menos o estudo para taxação. Mas o que ficou claro nesse governo aí é que eles estão loucos para arrecadar impostos, né? Seja lá de qualquer forma que eles conseguirem, né? O presidente Prova Lula, disso, ontem, na prova entrevista de. da UOL, ele Uhum. foi perguntado pelo repórter. Ou, desculpa te interromper, Guilherme, mas só para não deixar passar. A entrevista da UOL está na íntegra aí para quem quiser assistir. Perguntaram para ele o seguinte: presidente, o senhor acha que o governo está gastando muito? Ele disse: eu não acho que o problema seja o governo estar gastando muito. Eu acho que o problema é que a gente tem que arrecadar mais. Sendo que em 2023 o governo federal bateu recorde de arrecadação e hoje a gente está aí com a dívida pública subindo novamente. E agora a gente vai ter a mudança lá do presidente do Banco Central. E provavelmente o presidente Lula já se manifestou que vai botar alguém lá para baixar de maneira forçosa a taxa de juros. E aí, mais uma coisa que eu digo para o pessoal a respeito do livro do Ação Humana: leiam o que significa juro originário. E aí vocês vão ver que vocês não gostam tanto do pensamento liberal assim. Natan, deixa o Guilherme terminar de falar o que eu, de maneira deseducada, interrompi ele, e aí tu senta o cacete na gente, meu amigo. Não tem problema. Eu tava falando que eu sou contra qualquer tipo de taxação, né? E prova do que eu falei é verdade é que realmente a cada mês o governo bate recorde de arrecadação. Claro que isso aí não vai acontecer para sempre. Vai chegar uma hora que eles não vão conseguir arrecadar tanto porque o consumo vai cair, né? Empresas vão deixar o Brasil. Quando você baixa os juros, pessoas vão tirar dinheiro do Brasil, como já está acontecendo, porque juros baixos não são interessantes para quem investe. Então, a farra do boi vai acabar logo, logo, né? E a gente agora, com a mudança do presidente do Banco Central também, né? Eles já estão acenando que eles vão estar mais, né, alinhados com o governo. Então, eu imagino que os próximos 2 anos do Brasil vão ser complicados, né? E aí, Natan, você? Peraí que eu vou ali pegar uma água, segue aí, meu amigo. Olha, essa taxação de carnes nobres é uma afronta, assim, a nós, o povo brasileiro, porque foi o discurso dele: o brasileiro tem que voltar a tomar uma cervejinha e comer uma picanha.
E ele está indo justamente na contramão do que foi falado. Assim, é ultrajante assim, o que o Lula está fazendo nessa questão de taxar carne nobre. Assim, é o que vai acontecer. Assim, aí eu já vou estar sendo um pouco mais conspiracionista. Será que isso não é para agradar uma bancada que gosta de exportar carne? Mas aí eu estou viajando. Porque é aquilo, o povo brasileiro vai deixar de comprar picanha e essa picanha não vai ficar aqui. Ela vai ter que ir para algum lugar. E o dólar sobe cada vez mais. Mas assim, é só uma viagem minha nesse sentido. Não, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Pode ser, né? Então, Você assim, viu que a gente fez vídeos aqui recentemente que o Lula estava recebendo os irmãos Batista. É só a gente ligar os pontos, de repente não, não tem que muito absurdo no eles seu. estão entrando no setor elétrico agora também, né? Uhum. Eles compraram mais empresas aí, Então, assim, se mas ligar os pontos, eu creio que você está certíssimo, Natan. Né? Não é uma coisa a se duvidar, não. Né? porque Meus amigos. E aí, Mas Natan, eu queria que, depois do ah, Natan fazer se ele puder fazer alguma consideração final, primeiro agradecer o Natan por participar, e segundo eu vou querer pedir, né, Vitor, que você termine o vídeo com aquela sua frase sim, emblemática sim, já. sim, sim. Natan, fala o que você quiser, meu amigo. O que você não pôde falar, o que veio na tua mente, não é? Ninguém vai te interromper e não vai haver questionamento. Fica livre para falar o que você quiser aí, meu amigo. olha, eu não tenho muito o que falar, não. Só quero agradecer o convite para participar. Foi um papo muito legal, muito interessante. Ter essas três visões bem diferentes, assim, é uma coisa bem interessante de se participar. Eu acho que não tem muito para falar dos assuntos que a gente tocou aqui, não. Tem nada que você queira falar sobre qualquer coisa e você não falou? Fica à vontade, cara. Ou Olha, alguma nada coisa. que. Não, nada que vem na minha mente agora. Não? Pô, Não. espero que você tenha gostado e que você vai vir mais vezes aqui. Não gostou? Como é que vai ser? Eu gostei, eu gostaria de vir mais vezes. Então, Eu tamo gostei junto. bastante. Guilherme, é, olha, meus amigos, eu não tenho mais nada para dizer e existe a minha frase emblemática que o Guilherme disse, o Natan não sei se conhece, que eu sempre falo o seguinte: para nós que somos indivíduos comuns, né, que estamos aí lutando, a luta do dia a dia, para poder botar comida na mesa, para sobreviver, preocupado com contas, com as questões do homem comum, resta o seguinte: acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e pagar nossos impostos em dia. Porque, se tiver no poder um indivíduo de esquerda, de direita ou de centro, a burocracia estatal, aquela coisa perpétua, e o governo transitório, eles precisam do seu dinheiro para que possam manter seus luxos. Essa é a minha mensagem final. Um abraço aí para vocês. Valeu, abraço.